Fala pessoal, tudo certinho? Hoje vamos falar sobre a atuação da psicologia no ambiente escolar, um assunto muito importante, né? E os convidados são psicólogos da Escola Mário Quintana, né, lá do CPPE, que é o Centro Psicológico de Pesquisa e Extensão. O assunto é muito importante, muito interessante e quero agradecer aos nossos patrocinadores, Jovem Tebal e Quartier, pelo apoio pela educação. Logo após a vinheta. Os nossos convidados são Suelen Tio, que é professora e psicóloga lá da educação infantil até o terceiro ano, o Sati Alan, que atua na psicologia do quarto ao nono ano, e a Gisele Miller, que pega o ensino médio. Então nós temos os psicólogos dos pequenininhos até o final da vida acadêmica básica, né, do ensino médio. Gostaria de começar perguntando para vocês, para pedir para contar rapidamente como é que é a atuação do CPPE ali na Escola Mário Quintana. O que é esse centro de pesquisa? Bom, então, estamos muito felizes em estar aqui, né, e falar um pouquinho desse trabalho, Com certeza. né, que a gente gosta muito de realizar e que também acho que é de uma grande importância, né? E justamente por isso, né, Samuel, assim, surgiu, né, que foi idealizado o CPPE. Então, o Valério, juntamente com a nossa coordenadora, a Giovana Prestes, eles idealizaram de ter, porque cada vez mais a gente precisa dar atenção para a saúde mental dos alunos, né? E acho que esse é um dos maiores objetivos, né? Priorizar a saúde mental dos alunos. Por isso, né, lá na Mário Quintana a gente conta, então, com 4 psicólogos. Então, somos nós, mais a Giovana, que é a nossa coordenadora, né? Nós somos segmentados, cada um, né, tem o seu segmento, justamente para a gente poder ter um olhar para aquela fase do desenvolvimento que a criança e que o adolescente está vivenciando. Porque a gente sabe, né, que tem uma mudança muito grande, né, de um período para outro. Né? Qual é o objetivo desse trabalho? Nós não estamos lá para fazer a psicoterapia. O nosso trabalho é trabalhar juntamente com as coordenações, com os professores, né, juntamente com eles, assim, procurar o melhor manejo, as melhores estratégias, né, para lidar com cada aluno individualmente, né? E dentro da equipe, acho que cabe ressaltar, nós também temos uma psicopedagoga que faz todo esse trabalho de ensino-aprendizagem, acompanhando eles também ali na escola. Temos uma professora pedagoga que é responsável, né, por todos os nossos alunos que frequentam a sala do AE. Nós também contamos com 2 estagiários de psicologia que nos auxiliam nessa parte de mediação lá na escola, né, com os alunos. Eu acho importante falar nessa questão dos estagiários, porque eu comecei como estagiário dentro da escola e ainda não havia o CPPE quando eu entrei, mas desde então eu sempre fui instruído a ter uma ação sempre de campo, ou seja, sempre indo para recreio, observando os corredores, observando a educação física. Por quê? Porque naquele momento a gente via que os adolescentes eram eles mesmos, eles saíam um pouco da caixa. Então a gente cuidava muito da questão comportamental. E ali a gente conseguia, só na observação, notar como era aquele aluno, como é que eram as relações daquele aluno, a interação, a socialização. Né? E isso começou a cada vez mais ficar mais forte, a ponto do Valério e a Giovana notaram, daqui a pouco a gente precisa de um centro especializado somente focado nisso. Até porque, né, o psicólogo é o profissional que ele é treinado para ter essa escuta, né, atenta e esse olhar atento, né? Então é isso que a gente acaba fazendo, né, dentro da escola, atuando diretamente com professores, coordenações e alunos. E as famílias, né? E famílias, exato. E aí me vem na memória que quando eu estava no ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, não tinha isso. Eu estudei em escola pública aqui de Pelotas, e se tu tinha qualquer problema, tu levava ou para casa ou no máximo tu era chamado na coordenação, falar com a coordenadora que nem era especializada em psicologia. Então, antigamente pouco se falava. Hoje é muito importante isso, né, Gisele? Começar a falar de psicologia e ter... é algo inovador. Mário Quintana está fazendo algo inovador, que é criar um centro de psicologia, de pesquisa, que tu consegue perceber, de repente, alguma demanda que os alunos têm desde muito cedo. Com certeza. E aí a sociedade avança, né? E eu fico pensando assim, nos anos 90, outra coisa. Anos 90 era bizarro, né? A gente até brinca. O cara assistia os domingos, sobrevivemos, ligar banheira do Gugu, a criançada, todo aquele negócio, né? Enfim, o bullying nem se falava, né? Eu me lembro que eu comecei a escutar a palavra bullying nos anos... Já estava
talvez no final do ensino médio ali, eu me lembro que caiu um tema na redação da UFPEL, se eu não estou enganado, lá pro 2006, 2007, o tema bullying. E aí que começa a se falar mais sobre isso, né? Então hoje vocês conseguem identificar se tem bullying, se está acontecendo já muito cedo, né? Antes que tenha qualquer problema para a criança, como é que é funciona? importante nesse assunto do bullying específico, né? A gente sempre ressaltar. Hoje em dia se tornou um rótulo que tudo é bullying, né? E a gente como escola, a gente estuda, a gente vai atrás, a gente recebe próprios juízes que relatam sobre o que de fato é bullying, que são atos repetitivos num longo espaço de tempo, feito a uma pessoa só, né? Sem aquela pessoa conseguir revidar, sem conseguir fazer algum tipo de ação. Então, hoje em dia, às vezes há uma exclusão ou há algum xingamento e até as próprias famílias já vêm rotulando porque meu filho está sofrendo bullying. E a gente, como escola, a gente aborda aquela situação, a gente acolhe aquela situação, mas a gente sempre deixa bem específico que não é o bullying, né? Em alguns momentos, que isso não é bullying, que é apenas um problema numa interação social, né? Então, a gente gosta de ressaltar isso sempre para as famílias porque é uma palavra, é um assunto sério, é um assunto importante, o bullying é crime. Né? E é isso que a gente precisa ressaltar também, que quando acontece, a escola tem que tomar ação. Porque hoje talvez não caiba mais hoje aquela desculpa de não sabia, né? Questão até do racismo, que a gente vê até em estádios de futebol e campanhas, agora a gente vai para a Copa do Mundo, né? Tem campanhas para falar, pô, isso é crime hoje em dia. Exatamente. Então dá para identificar. E aí a pergunta que eu faço para vocês, antigamente era negligenciado isso? A gente negligenciava ou simplesmente não conhecia? E, de repente, a gente nota a relevância que é o trabalho psicológico nas escolas. O bullying sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas é isso, era de uma forma diferente, apresentado de uma forma diferente. As coisas aconteciam. Muitas vezes a gente tem adultos hoje com algumas questões, né? Umas questões emocionais, justamente porque antigamente sofreram algumas situações, só que lá naquela época não era dada talvez essa visto atenção. Como normal, talvez. Não, e era engole o choro e vai. Né? Naquela época seria assim. Hoje se fala muito da educação socioemocional, justamente para a gente poder aprender a lidar com esse tipo de situação. E eu vou além. Talvez hoje a demanda seja maior, por causa de rede social. Para nós adultos já é difícil lidar com uma aparência. Eu quero falar depois um pouco mais de rede social, né? E agora o ECA Digital, a gente tem um episódio sobre isso também, desse ponto. Mas, Suelen, queria perguntar assim, educação infantil, os pequenininhos lá com 2 aninhos, já tem um acompanhamento psicológico na Mariquitana? Explica como é que é isso. Talvez o primeiro, porque eu tive essa experiência, pessoal. E a primeira experiência que eu tive com contato assim, da psicologia é a adaptação da criança. Ele chega lá, nunca saiu de casa praticamente, só com os pais, de repente tem que ficar. Né? Como é que funciona isso? Bom, então, né, eu sempre costumo dizer que a educação infantil é uma das partes primordial da educação, porque é onde tudo começa, né, onde tudo se desenvolve, essa parte educacional, né. Então, lógico que mais do que nunca se precisa ter essa atenção no desenvolvimento socioemocional deles também. Então, sim, né, já temos um trabalho voltado especialmente assim para a educação infantil. Qual é a ideia, né, quando a gente fala dessa questão de ser uma equipe de ponta a ponta, né? Quando a gente já trabalha lá na educação infantil, a gente já vem trabalhando com a prevenção. É isso que a gente faz. O que a equipe do CPPE, quando a gente tem essa grande equipe? É trabalhar a prevenção. Então, lá dos pequenininhos a gente já tem momentos com eles, junto com seus professores, né? Depois a gente tem lá momentos com as famílias, porque a ideia é a gente poder falar a mesma linguagem com eles, né? Ensinando para eles, né, a validar suas emoções, a validar a emoção do outro, a reconhecer o que eles estão sentindo, poder falar o que eles sentem, né? Porque a educação infantil é aquela base onde a gente tem esse olhar muito para a questão das relações, os seus pares, né? Quando eles começam a conviver com os pares. E ali começa a surgir várias coisas, né? Porque aí tem essa questão de eu quero ser o primeiro, né? A questão de se frustrar, né? Então tem várias questões que já lá no comecinho a gente já começa a dar essa atenção. Lógico que no Baby a gente tem um formato, exatamente para a fase do desenvolvimento, a gente tem todo um trabalho voltado com eles para a fase. Aí, conforme eles vão, né, crescendo, né, vão subindo nos seus segmentos, a gente vai aumentando um pouquinho a demanda ali, né, trazendo outras questões, né, ensinando eles justamente a isso, a lidar com essas questões emocionais. A ideia é que o que a gente acredita como escola e como profissionais, né?
que se a gente começar dando essa base mais sólida para eles já desde a infância, mais adiante, quando eles estiverem, né, no Fundamental 2, no ensino médio, eles já vão ter algumas habilidades para poder lidar com questões do dia a dia que faz parte, né? Eles vão se frustrar sim, né? E isso é importante, eles passar por essas questões. Sim, porque aí, na minha época, eu me lembro que eu estudei o jardim, na época era jardim pré-A e pré-B, e era duas séries que antecediam a primeira série. Hoje, além disso, tem um ano a mais, que seria, na nossa época, antes de uma primeira série, que hoje o ensino fundamental são 9 anos. Então, quando eles chegam no ensino fundamental, talvez várias demandas que nós lá naquela época chegavam ainda para tentar se adaptar, o coletivo, o eu sou o primeiro, hoje já chegam prontos. Aí lá no terceiro ano, que é o segmento que o SAT pega, a partir do terceiro ano. Do quarto ano, desculpa. Isso. Lá as demandas já começam a ser outras, né? O ensino fundamental. Eu sei que a gente fala muito começa as piadas de quinta série, talvez ali comece um primeiro contato com piadinha, com aqueles negócios, né? E como é que eles chegam lá para ti? O que acontece? É muito importante a gente, lá dentro da escola, a gente tem um coworking, né? Onde fica todos os psicólogos. Então, a gente, todo início de ano, a gente também tem um perfil de turma. Então, aqueles que chegam do terceiro ano, que são da Sul, e vão pro quarto, para mim, a gente já mais ou menos sabe como funciona um pouco do comportamento deles, né? Mas, aí agora respondendo a tua pergunta sobre como se dá as relações ali, a gente tem uma abordagem um pouco mais diferente, mais trabalhando as questões socioemocionais deles, no quesito de empatia, no quesito de respeito, porque ali começam as competições. Ali começa a competição de quem é o melhor da turma em nota, quem é o melhor da turma no esporte, aquele que quer sempre levantar a mão e falar. Então, a gente sempre começa a orientá-los de, naquele espaço, a gente precisa respeitar o outro também. Né? A gente até faz entradas em sala de aula num projeto que a gente tem, que é Meu Jeito, Seu Jeito, Construindo Relações Saudáveis. Para eles se enxergarem coisas do cotidiano deles, a gente bota eles dentro da sala de aulas, fora da sala de aula, com coisas do cotidiano deles, para eles verem, pô, realmente eu cometo isso não é legal, porque por diversos momentos eu deixei um colega triste com a minha atitude. Então a gente já vai nessa linha de pensamento, porque ali já começam as emoções ficar, como eu posso dizer, mais à flor da pele. Então aquela coisa fica mais angustiante, aquele pai e aquela mãe também já não sabem como lidar, porque antes era, pô, eles estão aqui, eles estão embaixo das minhas asas, eu ainda consigo ter um controle. Num quarto ano é o último ano que eles têm professora regente, a partir do quinto ano é um professor por disciplina. Então muda. E aí começa cada vez mais a ter novos desafios. A partir do sexto eles começam a estudar de manhã. Então eles são os mais novos da escola de manhã. Então eles vão enfrentar, às vezes no recreio, vão dividir o recreio com pessoas do 8º ano. Então, isso tudo a gente tem que estar atento para orientá-los, para trazer uma segurança para como eles vão conviver e ter a habilidade social necessária para conseguir ter os seus pares e suas relações. Tia, aí tu me lembra uma coisa que eu tenho ótimas lembranças. A turma que eu mais me diverti e ao mesmo tempo mais tive trabalho, o ano que eu dei aula, foi o 6º ano. Eu já dei aula do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. O 6º ano é desafiador, por isso que tu falou. Eles ainda são pequenos, mas eles já começam a se sentir grandes. Então, é uma transição ali entre o Fundamental 1 e 2, ali, né? Que é desafiador para o professor, para o aluno. Mas aí, Gisele, eles chegam no ensino médio com outra demanda. Aí ele entra o quê? Preparação para o Enem, preparação para o vestibular. A gente sabe que tem que estudar. Hoje é muito concorrido alguns vestibulares, sobretudo o aluno que é o medicineiro. Então, há pressão psicológica, tem que ser aprovado, e a ansiedade, de repente tem os primeiros namorinhos ali de ensino médio. Como é que eles chegam lá para ti, as demandas? É uma demanda um pouco diferente, né? Eles têm a questão, sim, né, dos processos seletivos e vão um pouquinho anterior, que é a escolha da profissão também, né, Samuel? Essa tomada de decisão, eu escolher o que é melhor para mim ou não. Com 16 anos. É uma responsabilidade muito grande e eles carregam esse peso da responsabilidade. Então, desde o 9º ano, a gente já vai fazer um trabalho assim, preparando esse jovem para essa tomada de decisão, né? Através da orientação profissional. Então, sim, a gente ajuda através desse projeto de orientação profissional e construção de carreiras, e também essa demanda de ansiedade referente aos processos seletivos, onde fazer, né, quais fazer, Enem, PAV, PSS,
essa questão de ter que ser aprovado já, né, que é uma autocobrança de ser aprovado já, concluindo o terceiro, já ingressar numa universidade. Então, sim, essas demandas, questões de relacionamento, começam os namoros, às vezes vem essas demandas que a gente acolhe, daqui a pouco é necessário fazer um encaminhamento também, mas todas as demandas nós acolhemos, são acolhidas, sim. Aí eu até pergunto uma curiosidade que eu tenho, né? Que meus filhos chegarão lá no ensino médio, a gente vai passar... Chegarão, sim. Porque os pais também sentem... psicologicamente, talvez, assustados com essa pressão do vestibular, né? Sim. Vocês fazem um trabalho também com os pais nessa situação do vestibular? Se faz trabalho, encontros com os pais de orientação, informando ali, o ensino também faz, né? De mostrar como é que são os processos seletivos até para preparar, damos dicas de como conduzir com os jovens, né? Nós temos no ensino médio, no terceirão, uma aula de saudade em que os pais participam. Aí, já ouvi falar. É muito emocionante. Então, para trazer segurança para eles irem para o Enem, assim, confiantes, tranquilos, é um acarinhamento dos pais com os alunos. E é muito emocionante, sim. A saudade que eu tenho de quando eu estava no ensino médio, imagina com os filhos, com os pais, com todas essas relações. Né? Aí vem o reflexo de lembrar lá no ensino médio com os babyzinhos lá bem filhos. Então, é isso aí mesmo. E acho que assim, é bem interessante, né, que quando a gente fala de ter essa equipe, assim, a gente procura, claro que em cada fase do desenvolvimento, em cada segmento, a gente tem demandas, né? Mas dentro disso, nós como equipe, a gente tem algumas coisas que a gente prioriza por ser a fase do desenvolvimento que a criança está vivenciando, né? Então, educação infantil, a gente tem muito essa base, com a educação socioemocional, passa para o Fundo 1, Fundo 2, habilidades sociais, né? Chega lá na Gisele, a Gisele tem um olhar muito voltado para essa questão da orientação profissional, né? Sim. Eu acho que isso é algo bem interessante, Gisele, de tu falar, porque também, né, lá na escola é oferecido esse trabalho que acho que dá um norte, um guia, tanto principalmente para os alunos, mas para as famílias, né? Eu divido, né, no primeiro ano se fazem encontros para autoconhecimento, porque se eu não me conhecer, como é que eu vou conseguir escolher uma profissão que seja mais afinada a mim, eu percebo que esse autoconhecimento é trabalhado desde todas as bases, e intensificado na questão profissional. Isso, lá no ensino médio, no primeiro ano, né? Já no segundo ano há um trabalho mais voltado às profissões em si, né? Então também se faz encontros com esse foco, com essa abordagem, e também aplicação de testagem de uso psicológico, né, para auxiliar na escolha na área identificada, né. Após o final do processo, é entregue uma devolutiva para o aluno individual, né, fazendo um fechamento daquele momento, né. Também a gente participa de mostra de cursos, né. Eu vou com os alunos, nós vamos, que faz parte do Construção de Carreiras, que é junto com o ensino, com a coordenação, nós vamos às empresas, né, também visitar para ver como é que é, para eles terem conhecimento, vamos ao fórum, ao Ministério Público, então a OAB também, Safras e Cifras, então a gente vai a alguns lugares para eles se apropriarem do conhecimento, tirarem as dúvidas referentes às áreas de escolha, assim, ou que tenha algum interesse. Isso é extremamente importante, né? Porque assim, a gente chega no ensino, vai fazer um vestibular, às vezes tu não teve o contato, tu não sabe, tu tem 17, 18 anos, tem que tomar uma decisão, eu falo, quero pra vida. Responsabilidade muito grande, então, né? realmente tem que mostrar para eles o caminho, fazer essas reflexões sobre a área que o aluno gosta. E sabe o que é mais interessante? Que a gente começa com o 9º ano. A equipe diretiva da escola, né, de um tempo para cá, sempre teve essa ideia de já puxar o 9º ano como um pré-ensino médio. Isso é até vendido já nas visitas, justamente para eles já entrarem no ensino médio com um caráter, né? Porque às vezes entram no primeiro ano, começam a entender que estão no ensino médio lá no meio do segundo. Então, a gente já puxou um ano antes o pré-ensino médio, justamente para eles terem uma maturidade diferente dos desafios que eles vão enfrentar. Porque no 9º ano, muitas vezes... Bom, eu vivenciei o 9º ano.
E era muitas vezes, último ano do ensino fundamental, é isso aí, coisa boa. Não, lá na Mário Quintana, na verdade, eles já tomam o 9º ano, como eu tenho responsabilidade, eu preciso prestar atenção na minha redação, se a minha redação tá boa, e a gente já tem um projeto de construção de carreiras desde o 9º. Então a gente traz até alunos que estão na universidade para conversar um pouco com eles sobre diversos cursos, né? Então eu faço sempre em dois momentos do ano, eu chamo os alunos no 9º ano, pergunto como estão, como está sendo o desempenho, como está sendo esse desafio, e muitos falam, olha, realmente está puxado, mas é bom, porque agora eu vi que eu tenho que sentar e estudar mesmo para alcançar meu objetivo. Esse ponto eu ia tocar. Eu sei que a Escola Mário Quintana tem ótimos professores e o conteúdo é puxado, porque não adianta não entregar o conteúdo e chegar no terceiro, mas eu não vi isso, tia. Só que ao mesmo tempo tens que ter o cuidado para o aluno tá... E é gradativo, Exatamente. né? Não é algo imposto, assim, de um momento para o outro. Exato. É uma construção, é um trabalho que é construído pela escola. E também nada adianta um aluno, cara, estudar 20 horas por dia, dormir 4 horas. Não, tem que ter um equilíbrio. Saúde então, mental, tem né? Saúde mental. Exato, tem que ter o lazer também, né? Tem que ter essa orientação pra eles. Equilíbrio. A gente até mexe, né? Às vezes eu falo, a coordenadora, eu tenho 2 coordenadoras pedagógicas, a Raquel e a Ju. Eu falo, minhas coordenadoras que não me ouçam, mas às vezes eu gosto de deixar o pedagógico um pouco de lado e a gente focar mais na questão emocional, né? Porque é importante, porque para um aluno render, ele também tem que estar com o emocional bom, né? Então, para ele render pedagogicamente, ele vai ter que estar se sentindo pertencente àquele ambiente, ele tem que estar se sentindo estimulado. E isso vai muito das questões socioemocionais que ele vai estar passando no momento. E é isso que a escola acredita, né? Que é um conjunto. A gente não tem como separar as coisas, né? Então, se emocionalmente não tá legal, aqui no pedagógico não vai andar também, né? Então, por isso esse trabalho precisa ser voltado para as famílias, né? Por isso esse trabalho, assim. E o que é legal, assim, acho que a gente vai preparando os alunos, que já vai desde lá do baby, que nem eu digo. Então, a ideia é o quê? Do baby a gente prepara para a próxima, vai indo, né? A gente vai dando aquela preparação para eles e sempre acompanhando. Então, por isso que quando vai chegar lá em cima, né, onde existe mais exigências, né, para que estejam, né, um pouco mais fortes emocionalmente para poder lidar com tudo isso. Bom, agora eu quero entrar num assunto também muito atual. Na nossa época, se a gente quisesse ver um programa de TV ou escutar uma música, não tinha vontade, né? Hoje tem a vontade, tem no celular. Então, cada um dos segmentos, no caso lá dos pequenininhos, da Sueli, provavelmente sejam os desenhos animados, né, nessa fase. Aí entra o celular, continua o celular, se intensifica as redes sociais. Como a escola lida? Eu sei que lá não pode celular, né? Isso, e realmente é cumprido. Isso. Mas nos bastidores, na casa, com certeza eles utilizam entre eles e tudo mais. Como é que é, desde os pequenininhos lá, a orientação quanto ao uso de telas, no geral? Isso. E aí é bem difícil, né? A gente poder equilibrar isso. Porque ao mesmo tempo que é algo que faz parte hoje do nosso dia a dia, né? E é bom, porque tem as coisas boas nisso tudo, né? A gente sabe que daqui a pouquinho eles estão conversando com um amigo, né? Os maiorzinhos ali mesmo, eles já estudam pelo WhatsApp, vão se lembrando que tem uma tarefa para fazer, né? No caso da educação infantil, é muito orientação para as famílias mesmo, né? Então, é diretamente com as famílias. Eu sempre acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Não dá também para a gente tirar total. Existe um equilíbrio dentro de tudo isso, né? Porque senão, mais adiante, há uma procura excessiva por isso, né? Mas o que a gente percebe muito, assim, isso já tem pesquisas e estudos que nos comprovam isso, né? O uso de telas excessivo nos traz essa questão do algo imediato, né? De que tudo tem que ser para agora, né? E que, na verdade, isso faz com que as crianças, né, internalizam para eles de que as coisas no dia a dia também funcionam dessa maneira. Não é assim, não é dessa forma, não pode ser assim. Aí a gente está tendo crianças ansiosas, né? Crianças daqui a pouco com questões de frustração e tendo alguns trabalhos internamente com eles, né? E também em relação às suas bases, que vai nos trazer prejuízo adiante, né? Mais adiante. Assim. Sintomas fortes de desatenção também, né? Porque tem aquela dopamina barata que fica ali e eles estão acostumados com, bem que a Su comentou, o imediatismo, né? E já no meu caso do ensino fundamental,
como eles já têm o acesso, e às vezes até para tu conseguir ter um auxílio nas tuas relações, esse acesso, tu tem que estar com o celular, porque senão tu acaba ficando de fora do grande grupo, né? Sim. Acaba que mas marcaram, mas eu não tenho celular, eu não vi, não me convidaram, é só através dos meus pais. E isso acaba gerando uma certa exclusão. É verdade. Então a gente tem uma linha tênue aí entre a gente dar e saber usar, porque a tecnologia, se ela for bem utilizada, ela vai ajudar. Mas tem aquela coisa que se eu já dei, eu não consigo tirar, o que eu faço, né? Muitos pais pedem orientação também, né? De como eu posso fazer para o meu filho se sentir inserido. Então passa muito das relações por conta da internet. Então às vezes são atritos que acontecem num grupo da turma, que a gente sabe que tem às vezes que seria só para informação e não é. É às vezes para brincar, para se divertir, mas às vezes tem algumas coisas que são levadas mais a sérios e são levadas para prejudicar algum colega, para fazer mal, para falar de algum colega. E isso a escola tem que assumir e a gente assume. Né? Então a gente sempre pede para os pais, olha, vocês souberam de qualquer situação, não deixe a situação se criar uma bola de neve para procurar a escola, nos procurem para a gente orientar. A gente já tem entradas em sala de aula junto com o pedagógico, a Gisele entra bastante comigo também, tanto no Fundamental 1 e no Terceirão, a gente faz esse trabalho em conjunto justamente de orientação a eles, né? Do que vocês podem, o que vocês têm na mão é muito importante, mas vocês têm que saber usar. Então, aquilo que deveria ser algo também prazeroso se torna conflituoso. E a gente, como escola, a gente orienta, mas às vezes sai um pouco da nossa alçada, porque se não tem a devida orientação e cuidado dentro de casa, a gente também não consegue atingir lá, né? E a escola tem se preocupado cada vez mais com isso, né? Tanto é que a gente vem trazendo pessoas de fora para poder falar sobre este assunto, né? Há pouco tempo tanto para as famílias, né, Isso. quanto para os alunos. adolescentes, os alunos, enfim. A gente trouxe um juiz da Vara da Infância e Juventude, o Dr. Ricardo, né, falando sobre a seriedade de crimes cometidos pela internet. As consequências, né, que eles, menores de idade, podem passar. Né? Ele trouxe, muito legal, trouxe em slides as fotos da fase, que é onde eles ficam, os menores infratores, né? Então, e ele falando, vocês vão lá pra minha frente e eu que vou ali bater o martelo se de fato vocês cometerem um crime ou não. E isso é bem sério, independente do poder aquisitivo, independente da família, vocês vão ser sim punidos se forem cometer algum tipo de crime. E não conhecer o crime não isenta da culpa, né? Exato. Então, por isso que é importante essa orientação. E como lá no tu ensino disseste médio, inicialmente, desculpa, Samuel, hoje não cabe essa brincadeira. sim, né? Estamos em 2026. Não cabe, não é só uma não é brincadeira. aceita essa justificativa como é brincadeira. Então isso a gente trabalha com eles também. Né? E também tem esse trabalho de saber de que se eu estou junto ali, se eu estou sabendo o que está acontecendo, eu estou sendo conivente. Então eu também faço parte disso. Claro. Né? E a doutora Gabriela, né? Doutora Gabriela. Também esteve aqui conversando. Uma promotora do Rio de Janeiro, da Vara da Infância e Juventude, também conversou com os pais. Com os pais. Né, alertando. Sim, porque é algo novo para os pais também. Né? Porque os pais, depois, acima de 40 anos, cara, não cresceram com a internet como é hoje, como os jovens crescem. Então, muitas vezes, às vezes eu me sinto tiozão, eu falo, pá, cara, mas eu já não entendo mais como é que esse meme tava no Six Seven, sei lá o quê. Eu já ficando pra trás, né? Todos e a gente fica pra trás. Exatamente. E por isso que os pais têm que ser trabalhados. Exatamente. E agora a doutora Gabriela vem pra falar com os alunos. Com os alunos. No mês de junho já está programado. E ela sempre ativa a escola Marquinhos. Essa questão da atenção. E ela traz uma coisa bem importante para os pais, que até os pais podem ter um aplicativo no celular deles que já tem uma leitura. Se aquela imagem foi de algum cunho pejorativo ou algum cunho que no momento poderia configurar um crime, os pais recebem um aviso no celular. Recentemente teve um crime bem feio, né, referente a isso. Sim. Mas aí eu queria perguntar, Gisele, as demandas é mais ou menos o que passa pelo ensino fundamental, no entanto, ali já entra uma preocupação a mais que é os vestibulares. Isso, as demandas são as mesmas? Isso. São. Assim, na questão o celular acaba atrapalhando, né? O uso das telas atrapalha no sentido do foco, né? Do estudo mesmo em si. No ensino médio. Acaba atrapalhando nesse sentido, porque é muito fácil se perder ali horas numa tela, né, e aí deixando o estudo de lado. Então, essa também é uma grande dificuldade que a gente acompanha ali no ensino médio, que vai dificultar ali para o processo seletivo que o jovem vai enfrentar, Para né? nós, adultos, às vezes a gente
pega o celular e se para, de repente passou meia hora, uma hora, tu tá, cara, não fiz nada aqui, só Exatamente. passando esses vídeos curtos. Isso aí. Exato. Aí que entra o que acho que o Sati falou, que é a questão de dopamina barata, né? Barata. E isso é, e o nosso corpo, aí entra um pouco da biologia, quanto mais dopamina, mais tu vai precisar de Exatamente. dopamina. E aí entra uma pergunta que eu tinha anotado, mais ou menos vocês responderam, mas eu preciso fazer assim. A falta de tédio na infância e na adolescência vai gerar um problema na vida adulta e até mesmo na vida dos estudos, né? Ou seja, a falta de tédio no seguinte, assim, cara, o aluno, a criança, nós hoje não temos, ficar uma hora. Ai, eu lembro que eu era pequeno e ficava, tia, não tem nada que fazer, o que eu posso fazer? Hoje não, tu pega o celular, vai ver uma série, vai escutar uma música, vai conversar, vai ver vídeo. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante lá da escola? Tirando o fato que, por ser uma escola bilíngue, tem o turno inverso, e por muitas vezes os alunos, desde pequenos, ficam na escola a grande maioria do tempo, de manhã e de tarde, tem muitos alunos que vão para lá e ficam nos espaços livres, que é o showball, nos ginásios, ou ficam no próprio estacionamento, pedem uma bola de vôlei. E ali é onde eu gosto de enxergá-los e ver que bom, eles não estão dentro de casa no computador, eles estão interagindo. Né? Eles estão aprendendo a socializar cada vez mais, fortificando essa habilidade social de socialização. Então, além de tudo, eu vejo muito dos nossos alunos, graças a Deus, uma questão do esporte. Eles gostam de esporte. A gente tem bastante alunos que jogam tênis, jogam futsal, jogam pádel, jogam beach tênis. E a escola promove muito isso. A gente tem em frente à escola ali um complexo de areia, que é o Complexo Bosque. E eles são muito parceiros da escola, a ponto de, não, venham pra cá, vamos fazer uma parceria. E assim, acaba que eles vão jogar futebol, eles vão jogar tênis. E aquilo ali, eles saem da aula e já marcam aula com os professores do próprio complexo, né? Então é um estímulo que a escola proporcionou numa dessas saídas que faz, que isso permanece para a vida, né? Muitos pais vêm, eu nem sabia que ele gostava disso, que bom, porque ele conheceu através de um colega, conheceu através da escola. A gente tem um podcast com o Rafael, coordenador de esporte, ele fala bastante disso. O esporte, cara, como é importante, né? E sabe, Samuel, aquele espaço que a gente tem ali, né, perto da cantina, onde tem alguns jogos um ali. Ping-pong ali. Isso. Até eu quero Na jogar sala de jogos. Né, as crianças gostam, exatamente para incentivar, né? Eles ficam ali. E o fato da proibição do uso de celular dentro da escola, isso nos trouxe um aliado muito grande. Porque a gente começou a ver eles a trazer jogos de cartas, sabe? Eles começaram a trazer esses jogos antigos, né? Começaram a trazer para jogar na hora do recreio, na hora dos intervalos ali que eles tinham. Então isso foi muito legal, assim, a gente conseguiu perceber. É uma escola dos anos 90 de novo, início dos anos 2000. Voltou a conversa olho no olho, que também não tínhamos mais, E até né? porque a gente pega assim, a gente sabe, tem alguns alunos que são mais introspectivos, né? Então quando podiam usar o celular na hora do recreio, então para eles era muito mais fácil. Eu vou pro meu celular, eu fico no meu canto ali, tá show. Agora, junto com o nosso papel, que a atuação é muito de mediação dentro do recreio, pegar aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade de socializar, que é um pouco mais introspectivo, a gente pega e consegue, pelo menos, juntar ele com algum grupo que faça sentido para ele. Sim. Eu não vou colocar um aluno que não gosta de jogar futebol com uns guris que são da equipe de futsal, entendeu? Eu vou colocar com aquele que tem os mesmos gostos, que eles vão ter o que falar, que gostam de jogar os mesmos jogos dentro de casa. Então, isso tudo nos ajudou, nos auxiliou, porque eles falaram, bom, eu não tenho o que fazer agora. Então, eu também vou ter que me permitir isso, né? A vivenciar isso. Isso foi bem interessante. E como faz para desmistificar que a ida para um psicólogo da escola ou particular não é uma punição ou algo ruim, é algo que é bom, que é para ajudar, né? Olha, difícil. Eu vou te dar um exemplo como aluno e vou te trazer um exemplo como profissional. Quando eu estudei na escola, havia já uma profissional da psicologia, mas não era uma questão de uma profissional que, até por orientação, às vezes, de ir atrás do problema. O problema chegava até ela, comum. Isso é normal, talvez até no Brasil inteiro, até hoje. Porque são poucas escolas que têm essa questão de um centro psicológico que atua, né? Elas vão, eu vou te encaminhar para o psicólogo. Então, o que facilitou, desde que eu entrei até como estagiário, foi o que eu comentei no início. Foi a gente sair da zona de conforto, vamos colocar assim, sairmos de dentro da nossa sala e irmos em busca daquele aluno para observar. Porque foi na atuação de campo que a gente conseguiu enxergar o que aquele aluno de fato precisava. E trabalhar com prevenção. Porque é o principal, a gente tem que trabalhar com a prevenção. As coisas vão acontecer, é fato, mas a gente trabalhando com a prevenção, a gente consegue reduzir muito mais alguns danos que podem ser causados na vida daquela criança e daquele adolescente. Então,
a gente chega, a gente observa aquele aluno, a gente nota e a gente comunica também os pais. Olha, eu tenho notado ele mais quietinho. Em casa ele comenta alguma coisa. Bah, Sati, de verdade, no almoço hoje também não Talvez tem. uma mudança que não era assim. Não. Né? Tanto que o centro psicológico, o CPP é Centro Psicológico de Pesquisa e Extensão. A extensão vem das famílias. E é o que eu digo, a família precisa da escola, a escola precisa da família, porque a gente tem um objetivo só, que é o bem-estar dos alunos. Então, isso tudo começou a mudar um pouco a visão dos próprios alunos de que quem vai pro psicólogo é louco ou é problemático. Hoje em dia, eles vão e até veem que um colega tá mal, que pode estar abalado emocionalmente, eles mesmos nos chamam e falam, olha, Sati, Suelen, Gisele, fulano tá triste. Tem como dar uma conversada com ele? E o que a gente faz? Olha, a gente se coloca à disposição, mas a gente não obriga ninguém a conversar conosco, mas a gente se coloca à disposição para aquele aluno, naquele momento, saber que tem aquela figura de segurança dentro da escola. Em Sati, a nossa orientação até é nós não chamarmos o aluno na sala de aula quando nós precisamos. Vai, então, alguém do ensino chamá-los, né? Mas, assim, eu gosto de circular muito no ensino médio. Então, eu passo, dou uma olhadinha na janela e preciso falar contigo. Então, já mudou essa questão, essa cultura, assim. O aluno já vem, hoje eu preciso falar contigo. Tá bem, quando tu puderes, vai lá na sala, no CPP, não tem problema algum. Então, o aluno está buscando espontaneamente. Eu vejo, Samuel, que acaba sendo uma crença que está estabelecida muito mais para as pessoas... para as famílias, para os pais, assim, né? Não para os nossos alunos que hoje já estão mais adaptados com que é natural, né? Que é natural para eles, né? Isso é algo que foi muito estabelecido na nossa época, assim, né? Que não tinha, de não entender qual é este cuidado, né? E aí me conta, assim, para quem está nos ouvindo, nos vendo, né? Como é que é? Vocês têm uma sala lá que faz o atendimento e quando é que é o momento que vocês percebem que aí vai ter que ter um acompanhamento psicológico fora da escola também, um encaminhamento com um profissional toda semana. E dentro lá da escola, o atendimento tem tempo, não tem tempo de duração, se torna periódico, só na necessidade no caso, então é aquele atendimento assim, né? Aí me conta um pouquinho dos bastidores, como é que funciona e esse possível encaminhamento para um profissional de fora, quando necessário. Acho que é bem diferente, né? As demandas de todos nós aqui, né? Então, cada um pode começar com a são bem diferentes, né? Porque na educação infantil é muita questão da mediação e daí a fala com os pais, né? Que daí sim, quando a gente vai conversar com as famílias, a gente, geralmente o professor tá junto, então a gente tem um horário específico para isso, né? Por a nossa escola ser bilíngue e a gente ter muitas outras aulas dessas aulas especiais que a gente tem, né? Então, os nossos professores, eles têm momentos livres justamente para poder atender as famílias. Então, são momentos que a gente consegue sentar e conversar com as famílias, assim. Então, é uma mediação muito ali naquele momento, né, que aconteceu. Então, eu vou lá juntamente com o professor e faço a mediação. Né? Quando a gente já passa lá, porque eu sigo atendendo o primeiro, o segundo e o terceirinho, que a gente diz, né? Por que eu sigo atendendo? Porque a gente acredita que ainda eles estão naquele processo da educação infantil para o Fundamental 1, ainda eles são pequenininhos para uma coisa, estão crescendo, então eu sigo dando aquele acompanhamento. Ali já muda um pouco. Ali eles já vêm nos procurar. Aí eles já sabem diferenciar quem sou eu, né? Qual é o trabalho da coordenação. Isso a gente tem bem separado, bem dividido também, assim, para os maiores lá, né? O setor de psicologia, a gente trabalha a mediação, o vínculo, né? O vínculo afetivo, o vínculo seguro, né? A questão disciplinar é a coordenação. Então, a gente tem isso bem separado, assim. Até para não quebrar esse vínculo que é feito com eles, né? Daqui a pouco, chega uma situação para mim e se o CPP tivesse que suspender e cravar que esse aluno tem que ser suspenso, não, eu perco aquele aluno, né? Eu perco aquele acolhimento. Aquele acolhimento. Eu perco aquele vínculo criado e até aquela segurança que eles colocam na gente, né? Para se abrir. Exatamente. E já no meu segmento do 4º ao 9º, eles já procuram também, né? Eles fazem essa procura do nosso setor, que até a tua pergunta foi como se tem uma sala. A gente tem uma sala coworking, tá? E 4 salas de atendimento. A gente tem no primeiro prédio uma sala coworking e 2 salas de atendimento, e no segundo prédio a gente tem 2 salas de atendimento, tá? E aí eles podem sair o momento que eles quiserem, os alunos, eles estão fazendo a prova, eles podem pedir licença no meio da prova, porque é um momento estressor, angustiante, então a gente participa de todos os simulados que tem simulado sábado, sempre tem um representante do CPP para estar ali acolhendo e apoiando. E assim,
quando a gente identifica que talvez aquele aluno precise de um acompanhamento por fora, é porque aquilo se tornou recorrente, e como a Su falou no início, a gente não faz o trabalho de psicoterapia. Se aquilo já está recorrente, a gente não conseguiu, de certa forma, naquele momento, fazer uma mediação, um acolhimento e resolver, aí a gente sim marca a reunião com os pais, conversa com os pais, né? E dá a devida orientação, que talvez seria interessante, esse é o momento dele procurar uma ajuda também fora. De ter um espaço só para ele, né? Isso. Que é importante. Muito bem. E aí, é uma pergunta difícil, que é uma pergunta que se estende aos pais também, né? E aos professores, e a vocês, e a todo mundo. Que é como equilibrar o acolhimento, né? O acolhimento emocional da criança, sem o que chamariam de passar a mão, né? Na cabeça, no sentido de muita flexibilidade, né? Então é o equilíbrio. Não, parei, a gente está aqui, te apoia, mas há a necessidade de um comportamento bom, a necessidade de estudar. Como é que é esse equilíbrio lá para vocês? Vocês estão bem no meio disso tudo. Agora eu acho que eu vou falar um pouquinho da nossa chefe, que é quem nos orienta bastante sobre isso, né? Tudo que a gente aprende e sabe hoje é muito por conta da Giovana, né? E a Giovana sempre, quando eu entrei lá, ela que me convidou para ser estagiário dela, e eu sempre fui observando os atendimentos dela, os acolhimentos, e ela nunca foi somente passiva. Então ela mostrava a realidade para aquele aluno, né, aquele acolhimento, mas ela falava, mas agora tu também tens que fazer por ti. Né? A gente está aqui te dando as pedras, mas o caminho quem vai percorrer és tu. Então, e ela sempre fala, é isso aí, ela nos orienta muito bem sobre até o tempo de reunião, às vezes, porque a gente tem várias demandas, né? Sim. Por mais que aquele aluno precise, a gente acolhe aquele aluno, mas agora, então vamos voltar para a aula e vamos lá. Qualquer coisa, a gente vai, conversa com os pais, mas a gente tem que dar o estímulo para aquele aluno de que ele consegue, que ele é capaz. Sim. Não, tu tá triste, tu rodou na prova, eu vou lá conversar com o professor para ver se ele não pode considerar essa questão porque tu tá triste. Não. É isso, rodou, a gente vai recalcular a rota, a gente vai estudar mais. Fazer agora exatamente, né? Para levantar o ânimo. Exatamente. Claro. E é isso, é uma orientação. O que tu precisa mudar em ti para tu conseguir atingir esse objetivo que tu quer, que é o êxito numa boa nota, que é um êxito nas relações, né? Não querer que as pessoas só te chamem e tu também não dá a oportunidade de ir atrás das pessoas e te colocar à disposição de criar vínculo, né? Que então, é o que a gente trabalha, que a gente fala das habilidades sociais, exatamente. Né? Que é isso, assim, né? E estudar, né? A gente tem que estudar, porque quando o CPP foi criado, quando houve, né, a instalação da equipe, a escola ofereceu uma formação para nós. Então, a gente teve uma profissional, né, que foi professora da Giovana, né, também, que conhece, e ela veio de Porto Alegre e ela nos deu uma formação inicial ali, né. Então, a escola também nos auxilia muito nisso, né? Então, a gente tem alguns congressos que a gente acaba participando também, conforme a gente vê essa necessidade, né? E, é claro, a nossa busca também, né? Como equipe individual das demandas que surgem, porque são demandas diferentes, né? E uma das coisas que a gente sempre ouve, tanto da Giovana, né, quanto do próprio Valério, assim, é a questão da gente se capacitar e estudar, né? Porque cada dia as coisas estão mudando, né? Sim. E a gente precisa estar atento para essas mudanças que vão acontecendo para a gente poder atuar no momento ali. Um exemplo agora é o ECA Digital Novo, que a gente tem podcast sobre isso também. Aí estamos cheios de episódios, né? Mas é interessante, eu queria fazer uma pergunta em relação, infelizmente nosso tempo já vai, a conversa quando é boa passa assim, é muito rápido, mas ainda tem perguntas para cada um de vocês, mas assim, professores, vocês têm também alguma atuação com os professores de aconselhamento ou até de escuta desses professores? Os professores até nos procuram bastante na nossa própria sala, né? Eles às vezes batem ali e conversam, olha, eu queria conversar um pouco coisa, o que vocês podem me orientar? Então tem muita troca, eles se sentem à vontade também de procurar. Muito o papel que a gente faz de ir nos corredores, como a Gisele falou, botar a cara na janela, às vezes os professores dizem, espera aí que eu quero falar contigo. E vêm e nos perguntam, olha, aconteceu tal situação, como eu posso conduzir? Então eles também enxergam o CPP como um serviço de acolhimento a eles, né? Muito bom. E questão de manejo também, né? Nos sinalizam quando tem algum aluno, olha, ele tá mais quieto, ele mudou o comportamento, tá diferente, quem sabe dar uma conversadinha. Né? Porque o professor tem essa
sala de aula, né? Eles Isso, estão aí. Exatamente. Isso todo dia ali, em contato direto com o aluno. Então, eles nos ajudam muito nesse sentido, de nos sinalizar, de, né, olha, quem sabe dar uma observada, acompanha tal aluno. E todo início Também, de ano... embora a gente esteja sempre ali, né? E todo início de ano a gente tem os perfis de turma, onde a gente passa para os professores. Então, a Suelen passa da educação infantil ao terceirinho, eu passo do quarto ao nono, a Gisele do ensino médio. A gente traça o perfil dessa turma já para os professores, né? Tudo. Os alunos PCDs, os alunos que têm alguma dificuldade pedagógica, alguma dificuldade emocional. Então, para eles já saberem quem eles estão enfrentando, né? Porque é muito interessante os professores já chegarem pelo menos sabendo que eles vão, com quem eles vão lidar e como eles vão lidar, e sabendo que eles têm a gente para contar com isso. E essa procura, assim, Samuel, é por questão de manejo, de questão de estratégias, mas também muitas vezes por questão de frustrações do próprio professor, né? E que acontece, que faz parte, né? E nós, como equipe também, muitas vezes a gente almeja, né? Se prepara para alguma coisa e às vezes não dá certo. E tá tudo bem. Então a gente vai lá e calcula essa rota de novo, né? Por isso esse co-work, né? Da gente tá todo mundo junto ali, né? Para poder ter essa troca, né? Isso. E aí, claro, juntamente com as coordenações que estão ali para a gente pensar juntos, né? De como poder ter esse melhor manejo. Aí, tu falou do PCD, pessoa com deficiência. Como é que é a escola e o acompanhamento psicológico da inclusão desses jovens PCD em todos os níveis de ensino? Quer falar um pouquinho? Posso falar? Bom, então, nós somos uma escola inclusiva, né? Então, a gente tem, sim, todo um olhar voltado, né, para as famílias e para as crianças, né? Então, a gente conta, lógico, com uma grande equipe. Quando eu apresentei lá no início essa equipe que a gente tem, às vezes eu digo, a gente está apresentando a equipe e parece que a gente fica dizendo, nós contamos com isso, mas a ideia é justamente para poder ter cada profissional direcionado para trabalhar com as famílias e com os alunos, né? Então, a gente faz todo um trabalho, né, com as famílias, com os professores e com as equipes terapêuticas, né? Porque isso é muito importante. A ideia é o quê? A gente falar a mesma linguagem. Então, não adianta lá na terapia, né, estar trabalhando um determinado manejo que é importante e na escola não está fazendo a mesma coisa. Então, a ideia é a gente trabalhar juntos, né? Então, a escola é muito aberta em relação a isso, né? A gente recebe as equipes terapêuticas para observar, para juntos a gente montar as melhores estratégias, né? Bom, aqui estamos trabalhando tal situação, vamos trabalhar na escola também e junto às famílias, né? Porque a ideia é que a gente possa fazer todo esse trabalho juntos. Assim como tem os monitores também, se necessário, não são todos que precisam de monitores, mas alguns precisam, e a gente também faz essa orientação aos monitores. Eles também nos contam muito com a gente, eles procuram muito. E quem é responsável, o principal por essa parte é a Juliane Cogno, que é a nossa professora do AEA. Então ela também, no turno inverso, ela recebe esses alunos, né, se necessário, para ter um atendimento educacional especializado. E, assim, o que é legal de ver nessa questão da inclusão, a inclusão não vem só dos profissionais da escola, tá? Tem muito a questão da inclusão dos colegas. Dos colegas. E assim, é inclusão mesmo. A gente olha no recreio, tá os colegas todos da mesma turma brincando com aquele colega que ele sabe interagindo e falando a língua dele, fazendo com que ele se sinta à vontade naquela brincadeira. Pertencente à brincadeira. Pertencente à também, brincadeira, né? entendeu? Não é aquela coisa, vamos lá só para ajudar e fazer ele. Não, é pertencente à brincadeira. Então, isso muda muito, porque, tu olha crianças de 8, 9, 10 anos, assim, às vezes até por uma questão de autonomia própria, né? Às vezes eu fico pensando, às vezes é pelo bem mesmo, é porque eles querem isso. Eles enxergam e o exemplo arrasta, né? Então, eles olham um colega fazendo e eles vão lá, ajudam e brincam e comemoram quando faz um gol e comemoram quando é uma brincadeira de pega-pega, o outro foi pego. Então isso é muito legal, porque são crianças com um coração totalmente puro que conseguem ajudar o próximo. Desde cedo. E acho que é um olhar, assim, Samuel, assim, quando a gente fala de trabalho em equipe, a escola conduz com monitor, né, quando necessário, mas a gente precisa sempre olhar o individual deste aluno, porque muitas vezes para nós, como equipe, é fácil a gente colocar um monitor, né? Porque não vai nos dar trabalho, por exemplo. O monitor vai estar ali e vai estar seguindo. Mas a gente tem que olhar o individual. Se esse aluno é capaz, está ali e consegue, ele é funcional, a gente precisa
fazer com que isso Estimular. evolua cada vez mais. Estimular, isso mesmo. Essa é a palavra correta, né? A gente precisa fazer isso. E isso a gente faz em equipe. É um trabalho em equipe. Professor que está lá diariamente em sala de aula. E a gente sabe que não é um professor, né? São vários professores, né? Então, a gente tem momentos com os monitores, a gente vai lá e orienta eles como conduzir. E aí, quando a gente percebe, não, esse aluno é capaz, então vamos trabalhar juntamente com o professor. Como que nós vamos fazer isso? E aí, a gente tem a equipe que está, por isso que a gente está sempre circulando, né? Para poder E eu tá posso falar que eu auxiliando. tive contato com os alunos do ensino médio, né? E tenho contato, e terei de novo em alguns alunos. São alunos educadíssimos, muito queridos. E a sensação que eu tenho quando eu caminho pela escola é isso, em todos os níveis, são crianças muito educadas, muito queridas. Inclusive, esse exemplo que tu deu, eu já vi lá pessoalmente, como as crianças fazem. Então, isso, parabéns também pro trabalho de vocês que fazem parte dessa construção. Obrigada. E assim, gente, o nosso tempo é curto, né? Na verdade, não é que seja curto, é que o assunto é muito bom, né? A gente tem que fazer outro. Vai Se a gente tivesse um chimarrão Mais aqui, a gente ficava mais mais umas 2 horas. Parte 2. Parte 2, Mas a gente já tá quase fechando 1 hora de bate-papo. Pô, nem parece. Sério, É não bom. parece. Mas assim, eu queria perguntar que vocês, cada um de vocês falassem dentro do seu segmento, né? Na verdade, é um recado de vocês, psicólogos, para pais e alunos. Queria começar pela Gisele no ensino médio. Assim, sei lá, um conselho, uma dica, uma palavra de carinho para essa fase que eles estão passando, depois para o fundamental e para os babyzinhos lá. Para o ensino médio, é um momento de muita ansiedade, né? Frente às escolhas, frente aos processos seletivos, à escolha profissional. Mas é um momento, assim, também em que os jovens ali estão meio que entrando numa despedida de uma fase, né? Encerrando um ciclo. Então, que eles possam vivenciar isso de uma maneira leve e tranquila, embora as dificuldades enfrentadas nesse período, nessa fase, mas que seja leve para eles poderem curtir esse momento, assim. Acho que é isso. Conselho para o ensino fundamental? Bom, para o ensino fundamental, principalmente para os alunos e também para os pais, sigam confiando no trabalho e sigam atentos a tudo, porque nós como escola, a gente é dia e noite literalmente pensando fora da caixa como a gente pode fazer para auxiliar vocês emocionalmente, para orientar vocês, pais e alunos, e tudo que for necessário, tudo que vocês precisarem, vocês sabem, a gente vai estar sempre à disposição, porque o nosso objetivo é o mesmo que o de vocês, que é o bem-estar dos nossos alunos. Isso. Os meus e os babyzinhos, assim, quando eles crescerem, vão escutar o teu conselho. né? E eu brinco, né, que os bebezinhos são os nossos xodozinhos ali, né? São. Eu acho que para educação infantil, né, acho que primeiro dizer que, assim, ó, que presença, né? Muito abraço, muito colo, muito carinho, muito amor, porque hoje a presença, uma presença que seja realmente ali válida, que seja lá os 10, 15 minutos, faz uma diferença enorme, né? E limite com amor, né? A gente passa cada vez mais, né, por questões de que, principalmente ali nos babies que eu vejo, né, dessa questão daquele chorinho, mas eu não quero que chore, não quero que passe por isso, a gente faz parte, né? Passar por frustrações faz parte. Então, quando a gente ama alguém, a gente dá limite, mas a gente dá limite com amor, né? E eles precisam disso, né? Então, eu sempre digo, não existe essa de que colo estraga, de que amar estraga. Não, a gente tem que amar muito, porque isso faz com que eles se tornem adolescentes e adultos seguros depois. Coisa bonita, tia. Eu ficava escutando eles falar, agora a parte de psicologia. E o recado que eles deixam é esse: a gente tem que viver a vida, os alunos têm que viver a vida com responsabilidade, ou seja, se divertir e estudar. Acho que tem espaço para tudo isso, né, pessoal? Sim. Todas as informações estarão na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Se você está assistindo no Instagram, no Corte, tudo lá, segue, compartilha. Vamos levar conhecimento para mais pessoas. Muito obrigado, pessoal. Muito Obrigada, obrigado. Samuel. E ó, Obrigada. a Sueli falou uma parte 2, tem assunto para isso. Vai ter, com certeza. Muito obrigado, gente. Obrigado. Valeu, obrigada. Obrigada, gente.